vou falar um pouquinho, é um pouco diferente, assim, o meu tema, que é o cenário, assim, de pesquisa clínica aplicada, que a gente foi construindo ao longo do tempo e não só criando um serviço de assistência, né, mas também aí utilizando isso como um cenário para a gente ir montando projetos, então, de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, né. Então, assim, foi toda uma linha de pesquisa construída em cima da estruturação de um serviço de assistência na área da oncogeriatria. Então, explicar um pouquinho para vocês, assim, a oncogeriatria é um conceito de uns 10, 12 anos atrás, né? Quem começou muito essa ideia foi o professor Balducci, que é um oncologista italiano que está vivo ainda, e acho que à medida que ele foi envelhecendo, né, ele foi vivenciando nele e nos pacientes esse contexto diferente que o câncer no paciente idoso, né? Então, tentar, da mesma forma que a gente tem o clínico geral, tem o pediatra, tem o geriatra, né? Tentar entender como é que se comporta o câncer num paciente que tem todas as comorbidades, todas as características de um organismo em envelhecimento. Então, assim, o porquê disso, considerando que a população vem envelhecendo, né, graças a todas, assim, os avanços que a gente foi tendo no controle de diversas infecções, de diversas doenças, então, controle de hipertensão, várias modalidades ali no sentido de prevenir, de tratar precocemente, por exemplo, as doenças ateroscleróticas, tudo isso foi contribuindo para que a população vivesse mais, né? E aí a gente vê ali na imprensa, né, leiga, vários locais assim do mundo, aonde eles até incentivam pessoas jovens a mudarem, pessoas que queiram trabalhar, pessoas que queiram ter filhos, né, exatamente por essa mudança de perfil epidemiológico, e que, como a gente vê assim ao longo dos próximos ali 30 anos, a tendência é que essa curva de pessoas acima de 65 anos e um subgrupo ali também de especial interesse, né, acima dos 85 anos, só tende a aumentar. E aí começa, assim, com esse envelhecimento da população, o nosso entendimento dessa questão de idade cronológica e de idade biológica, né? Então, a gente vê que, por exemplo, uma pessoa de 65 anos de idade, se ela tiver comorbidades graves, a expectativa dela de vida, né, a mais, seriam aproximadamente mais 10 anos. Em compensação, esse adulto de 65 anos saudável, a gente considera que ele tem uma perspectiva de mais 20 anos de vida, né? Agora, se a gente pega, por exemplo, uma pessoa de 75 anos saudável, né? A gente vê que a expectativa de vida dela é maior do que aquela de 65 anos, mas que tem comorbidades graves. Então, trazendo para a gente assim, esse conceito de que idade cronológica ela não tem necessariamente uma identidade com a idade biológica daquele organismo. E aí entra um grande cenário de estudo, tanto de estudos básicos, de estudos aplicados, de estudos clínicos, né, que são formas da gente tentar estimar ou entender qual é a idade biológica daquele indivíduo. Aí a gente tem, então, visto o aumento, eles chamam até de um silver tsunami, né? E a gente tem visto um idoso viver mais e poder participar de várias atividades, assim, inclusive auxiliando a gente, né? Você deixa o filho com os avós, o avô ajudando o filho a estudar, ajudando a gente ali em coisas do dia a dia. Então, querendo dizer que não é só uma população idosa doente, mas é uma população idosa potencialmente
funcional, né? E daí o porquê a gente tentar entender, e se a gente for ver, faz uma interface grande ali com a gerontologia, que é entender esse processo de envelhecimento e como é que a gente pode interferir nisso, lentificando esse processo, lentificando as complicações, por exemplo, os quadros demenciais, né, os quadros de sarcopenia, aonde a gente vê que vai tendo uma redução importante da massa muscular do idoso, e aí com isso predispõe à queda, predispõe a um risco maior de internação. A gente vai ver que essas alterações que vão acontecendo no idoso, elas vão influenciar tanto resposta imune, mas cinética de medicações, dos quimioterápicos, o potencial de resposta ali, né, a um tratamento com terapia-alvo ou com assim, uma imunoterapia. Então, trazendo para a gente, né, esse cenário que é importante a gente entender, né? A ponto até, assim, geralmente essa Barbie é da época que eu era menina, né? Eles vão tentando ter esses processos inclusivos, então tem Barbie negra, tem Barbie de traços indígenas e tem Barbie idosa também, né? Então, no sentido da inclusão mesmo, e por nossa parte, do pertencimento também do idoso no mundo, né? Um pertencimento ativo, né? E por que isso tem a ver com câncer, né? A gente sabe que quando a gente pega ali todos, né, os seres humanos com câncer, que vai ali desde o bebezinho, que pode nascer já com um tumor detectado intraútero, até os velhinhos centenários ali, 108, 110, 120 anos, quando a gente junta todos eles que tiveram o diagnóstico de câncer em todas as faixas etárias, a gente vê que a idade média ali dos pacientes com câncer é de um paciente considerado idoso, né? Então, a média vai estar ali entre 65 e 67 anos de idade. Então, querendo dizer que o câncer, ele não é exclusivamente, mas ele é majoritariamente uma doença com epidemiologia no idoso, né? E o paciente idoso, ele, a partir dos 65 anos, que é o que é considerado idoso, por exemplo, pela Sociedade Europeia, Americana de Geriatria, no Brasil, a partir dos 60 anos, a gente sabe que ele tem uma chance de mais de 15 vezes de morrer e essa morte ser causada pelo câncer, né? Que 70% ali da mortalidade por câncer, então a gente vê que é muito mais da metade, né? Tá nessa faixa etária de pacientes com mais de 65 anos de idade, né? E aí a gente vê, por exemplo, próstata, é um tumor epidemiologicamente, assim, muito incidente na população idosa e com uma taxa de mortalidade também nessa população, né? Ainda que o índice de mortalidade por câncer de próstata seja baixo, mas quando a gente pega os pacientes que morreram de câncer de próstata, a gente vê que a faixa etária dele é idoso, né? E para mama também, né? Ainda que a gente tenha acontecido nos últimos 10, 15 anos um aumento da incidência de câncer no adulto mais jovem, né? A gente tem visto isso, e aí são vários fatores que a gente pode tentar associar, né, o porquê desse aumento, mas com o crescimento da população idosa, potencialmente em termos numéricos e proporcionais, o paciente idoso com câncer ainda é uma faixa ali muito grande quando a gente discute a epidemiologia de todos, né, os tumores ali malignos, né? E aí já começa também umas outras particularidades que quando a gente fala de um adulto jovem, né, põe assim o adulto jovem até os 60 anos, né? A gente vê que a epidemiologia, quer dizer, quais são os tumores mais incidentes
no indivíduo, então, adulto, a gente põe dos 18 ali até os 60 anos de idade. A gente vai ver que são próstata, vai continuar, mas a gente vai ter mama, vai ter câncer cólon retal, a gente vai ter no Brasil a questão do câncer de colo de útero, vai ter câncer de pulmão, né? Depois que vai começar a entrar ali outros tumores, por exemplo, câncer de estômago, né? E isso a gente não está levando em conta aqueles tumores ali que são malignos, mas de um comportamento mais é, controlável, né? Que seriam aqueles tumores de pele não melanoma. Agora, quando a gente entra, então, para o adulto até os 60 anos de idade, o que vale na epidemiologia é quando a gente entra aqui no Brasil, no site do INCA, quando a gente entra no site ali norte-americano, né? Que a gente quer procurar, então, por exemplo, do NIAID, a gente quer ver epidemiologia do câncer. Aquilo ali se aplica, né? Quando a gente começa a pensar, então, no idoso, então, vamos colocar a partir dos 65 anos de idade, considerando que predomina, exceto do Brasil, né, e outros países em desenvolvimento, mas na literatura europeia, americana, aí a epidemiologia do câncer no idoso muda, né? Então, próstata continua sendo um tumor muito incidente, cólon também, mas outros tumores que são considerados assim relativamente raros, né? Nesse adulto mais jovem, por exemplo, pâncreas, bexiga, né? Eles passam a ter uma incidência maior. Então, por exemplo, ovário, né? Quem diria, ó, a incidência de câncer de ovário praticamente logo depois do câncer de mama na mulher, né? Linfoma, que a gente vai ver ali um pico no adulto, na criança e no adulto jovem, mas no idoso passa a ser um tumor importante também. Pulmão, que toda vez que você olha ali gráficos epidemiológicos, é sempre ali um dos principais. Então, a gente vê que ele já vai ganhando uma incidência mais ali secundária, né? E tumores que a gente não costuma pensar tão frequentemente, como pâncreas e bexiga, ganham, então, uma relevância maior. Mostrando isso, que esse contexto, né, de alteração do perfil da população, ele influencia todo o processo de assistência em saúde, né? Isso não é só para o pesquisador, não é só para o médico, é para todos os profissionais da saúde, né? Então, a gente tem visto o crescimento progressivo desses serviços que, por exemplo, oferecem home care, atividades, fisioterapia no domicílio, né? Então, voltando ali, ações de prevenção contra a queda, cuidados, cursos de formação de cuidador de quem? A maioria de idosos, né? Tem sequelados ali do ponto de vista neurológico, mas hoje o público principal ali é cuidador de idoso, né? O porquê, então, dessa relação, e aí aqui é uma explicação muito simplificada, né? Desse aumento do câncer no paciente que é idoso, né? Então, a gente vai tendo esse declínio funcional, isso dá até uma tristeza, mas é verdade, né? A gente vai vendo que a idade biológica, ela atinge ali meio que um ápice por volta dos 30 anos, né? E a partir dali começa um processo lento nesse momento, mais progressivo, né? De degeneração, né? Então, assim, de perda da acurácia, né? Com que todos aqueles mecanismos celulares, fisiológicos, teciduais, moleculares, de todos os sistemas, eles se integravam e se reparavam, né? Isso tudo vai tendo lenta e progressivamente um declínio, né? Essa diferença da idade cronológica e biológica e o importante, a diferença individual de cada um, né? Aonde a gente vê que o envelhecimento ele vai acontecendo de formas diferentes nas faixas etárias, mas
né, ligado intimamente ao contexto daquele indivíduo, né? É um indivíduo diabético, é um indivíduo hipertenso, é um indivíduo obeso, como é que ele trabalhou, ele controlou cada uma desses outros diagnósticos dele ao longo da vida, né? Ao mesmo tempo, no mesmo indivíduo, essa idade biológica, ela não é a mesma em todos os órgãos. Então, por isso que muitas vezes a gente encontra um velhinho que ele anda, ele não teve queda, ele não tem fratura, ele tem uma massa muscular adequada, mas ele tem demência, né? Então, mostrando que ainda dentro da mesma pessoa, os órgãos também não apresentam a mesma idade biológica, né? E além disso, vem ali para a gente assim somar, né, a todas essas variáveis, esse equilíbrio, né? Como é, por exemplo, o estilo de vida dessa pessoa, qual é a idade cronológica, como que é a idade biológica desse paciente, como é que fica todo esse organismo, por exemplo, no contexto de ter um diagnóstico de câncer e vai fazer diferença aonde está localizado esse câncer, então, da doença, e qual é o impacto tanto dessa parte medicamentosa, que ele já vinha em uso, mas que a gente também vai acabar escolhendo para expor ele durante esse processo ali de tratamento oncológico, né? Então, tudo isso vai interferir, né, na predisposição, na resposta e na epidemiologia, no risco de, né, desenvolver um câncer ao longo ali do envelhecimento, né? Vai tendo também, né, progressivamente essa perda de função progressiva, isso vai acontecendo também no sistema imunológico, então a gente vê ali no idoso, né, um risco maior de infecções, por isso que tem vacina, então a pneumo 13, a pneumo 23, que é para a gente evitar, então, um risco de pneumonia, por isso que geralmente no idoso a gente vê aquelas infecções cutâneas ali de herpes zoster, né? Além disso, a gente vai tendo também essa lentificação, né, e talvez uma menor especificidade, tanto nessa interação, né, sistema imune e agente agressor, seja ele bactéria, vírus, fungo ou tumor, né, mas também, então, a gente vai tendo também uma redução numérica, né? Então, é isso que a gente fala dessa redução da reserva da medula óssea, né? Que muitas vezes você tem uma alteração funcional, mas você tem também uma alteração numérica, né? E são questões, vou até dar um exemplo. Tem um paciente que eu atendo que ele tem 70 anos, mas é um senhor que tem um câncer de cólon e que está no meio de uma quimioterapia, e mesmo no meio da quimioterapia, ele fazia religiosamente 20 horas de exercício por semana. Eu falei, gente, me dá até preguiça. Eu, sem ter o câncer, sem fazer quimio, não consigo correr nem 2 quilômetros. Ele corria 15, 20 quilômetros, 3 vezes por semana, fora as atividades dele de musculação. Super assim, dedicado e rigoroso na alimentação, na hidratação, se mantém extremamente ativo, né? Mas no terceiro ciclo de quimioterapia dele, ele já começou a demorar para ter uma recuperação dos leucócitos e principalmente dos neutrófilos. Então você fala assim, mas gente, que coisa, né? É uma pessoa que, acho que se for ver a idade biológica dele, na maioria ali, vamos considerar a parte muscular, está mais nova que a minha, né? Mas em termos ali de medula óssea, então já é um local ali aonde provavelmente a reserva dele de medula ela é um pouco aquém até de um indivíduo de 70 anos de idade, né? Então, aí a gente também vai acabar observando isso, que alguns tumores, por exemplo, mama,
num paciente mais jovem, ele costuma ter um comportamento biológico menos indolente do que esse tumor de mama num paciente mais idoso, né? Mas isso, lembrar, né, gente? A gente está falando de média, né? Tem sempre ali os dois pontinhos ali da cauda, né? Aquele que vai infinitamente pior e aquele que supera em muito ali a sobrevida, além daquilo que é estimado nos trabalhos, né? Então, isso não quer dizer que o idoso não responda ao tratamento, não é isso, é quase o contrário. O idoso tem potencial de responder ao tratamento, tanto quanto um paciente mais jovem. A questão o quanto ele vai conseguir tolerar das toxicidades, né? E o quanto ele tem de reserva nesses órgãos para tolerar ali a agressão, seja do tumor e ou, né, do tratamento junto. E aí, quando a gente fala assim de tratamento oncológico, né? O que a gente sabe cada vez mais tem crescido, principalmente o papel da imunoterapia, que é o que a gente chama de um tratamento câncer agnóstico, né? Então, o que o professor Paneput estava comentando, as medicações biológicas com alvo no PD-1, no PDL1, no CTLA4, né, que são as imunoterapias que a gente tem, assim, com ótimos resultados clínicos na oncologia, eles vão, assim, tem crescido cada vez mais assim, o público, né, que se beneficia disso, independente, por exemplo, de ser um tumor de estômago, ou de cólon, ou de mama. Claro que existem biomarcadores para me dizer se esse tumor de cólon vai responder ou não, né? Mas, assim, dizendo que ele é um tratamento tumor agnóstico, porque ele não é específico só daquele tumor, né? Então, ainda que isso tenha crescido, não só com a imunoterapia, mas com as terapias-alvo, né? Então, que aí a gente está falando de pequenas moléculas, por exemplo, as tirosina quinases, né? Mas ainda o carro-chefe de tratamento da maioria dos tumores continua envolvendo quimioterapia e ou radioterapia, né? E tem a questão da cirurgia também. Um exemplo, por exemplo, tumor de pulmão. É um dos cenários da oncologia onde mais cresceu assim, a incorporação de terapias-alvo e de imunoterapia, mas que a gente sabe que a melhor resposta para um câncer de pulmão de não pequenas células metastático ainda é a associação de químio com imunoterapia. Então, querendo dizer que no momento atual, ainda que a gente continue avançando e avançando rápido, né? A quimioterapia ainda não perdeu a sua grande importância no tratamento do câncer. E quando a gente fala, por exemplo, de sistema único de saúde, então a realidade do nosso país, né? Praticamente a gente não tem acesso, se a gente for contextualizar em termos de Brasil, e não só de estado de São Paulo, a gente não tem acesso à terapia-alvo e menos ainda à imunoterapia para os pacientes do SUS, né? Exatamente por conta de custo, né? O estado de São Paulo tem uma situação um pouquinho privilegiada, aonde a Secretaria de Saúde do Estado, ela custeia algumas terapias-alvo, né? Algumas, poucas, mas custeia. Então, querendo dizer que ainda é importante, em termos de Brasil, principalmente, mas ainda é uma questão importante em termos de mundo, entender, por exemplo, como é que se comporta uma quimioterapia, uma radioterapia num paciente idoso, aonde a gente sabe que esses efeitos colaterais que são já conhecidos, né? Então, mucosite, náusea, vômito, toxicidade cardíaca, pulmonar, toxicidade renal, tudo isso assim que a gente já sabe que é relacionado à quimioterapia, no paciente idoso, ele se potencializa ainda mais
porque a gente associa aquela questão da idade biológica, né, as comorbidades que essa pessoa já teve e, além de tudo, essa questão que é muito importante, chamada polifarmácia, que é a interação medicamentosa, né, que vai acontecer no paciente idoso. Por exemplo, tomando químio, fazendo ali o uso de 5, 6 medicações para controlar a pressão alta, para controlar diabetes, né? E algumas dessas polifarmácias são muito conhecidas, né? Por exemplo, o 5-fluoracil, que é um quimioterápico, assim, carro-chefe quando a gente está tratando tumor do trato gastrointestinal, né? E anticoagulante, que por exemplo, o Marevan, que é o que o serviço de saúde, assim, do nosso país, o SUS, oferece. Então, é uma interação ali de deixar qualquer um louco, né? E de colocar o paciente em risco, né? Vamos colocar se isso interage de uma forma que o Marevan, ele potencializa muito a ação desse Marevan, o paciente vai começar a ter sangramento espontâneo ali para tudo quanto é mucosa, às vezes sangramento retal, se tem alguma lesão, então, trazendo ali o quão complexo o cenário vai ficando, né? E aí, focando um pouquinho mais nessa questão da quimioterapia, o que a gente sabe que o próprio paciente idoso, né, ele vai reduzindo a albumina corporal, né? Isso é fisiológico, né, da idade, então a gente vai perdendo a albumina, reduzindo a absorção intestinal, reduzindo a excreção renal, reduzindo água corporal. A gente vai tendo uma anemia progressiva, então, se a hemoglobina, e não necessariamente é anemia de transfusão, né? Mas se a vida toda teve uma hemoglobina de 14, provavelmente esse indivíduo, assim, pelo próprio envelhecimento, sem associar isso a um outro diagnóstico, pode chegar a ter ali depois, aos 80, 90, uma hemoglobina de 12, de 11, né? E que está estabilizada, mas esse é o novo normal, entre aspas, desse indivíduo, né? E também uma redução ali daquelas principais enzimas que trabalham no fígado fazendo metabolização. Então, quando a gente olha isso, dá para a gente entender que um quimioterápico, se eu imaginar que, porque a pessoa é idosa, talvez seria melhor dar uma quimioterapia oral, porque, olha, aí a paciente não precisa vir sempre no hospital, não precisa toda hora ficar pegando veia, né? Mas aí eu tenho que considerar, né, que a absorção intestinal desse paciente já não é tão boa quanto a de um adulto jovem. Se eu tenho um quimioterápico que ele só anda carreado pela albumina, eu posso imaginar que a quantidade de droga livre no sangue vai ser maior, e com isso, um risco maior de toxicidade, né? Ao mesmo tempo, assim, se a gente tem drogas que são hidrossolúveis, né? Então, tendo uma água corporal menor, a concentração ali que essa medicação vai atingir, ela vai ser um pouco maior nesse indivíduo do que no adulto jovem. Então, trazendo ali que só o envelhecimento já dá uma complicada no nosso cenário, né? E quando a gente vê por faixa etária, o risco de ter eventos adversos com medicações, quaisquer, né? Um antialérgico, um antitérmico, ele é muito alto até os 5 anos de idade, mas pior ainda, né? Quando a gente começa aí dos 75 anos para frente. Né? E a gente percebe hoje em dia que a gente ainda tem a cultura, né, de ficar muito preocupada se vai ter alguma reação ou algum efeito colateral o medicamento na criança, mas uma preocupação ainda um pouco insuficiente no paciente idoso, né? Então, o que é essa história da oncogeriatria? É a gente tentar, né, num grupo, e aí a gente vai ver um pouquinho, num grupo que envolve o oncologista, o geriatra, uma equipe multiprofissional da saúde, né? Tentar predizer se esse paciente ele tem risco de morrer do câncer ou com o câncer,
né? Se ele vai viver tempo suficiente para ter complicações do câncer. Então, por exemplo, às vezes a gente ouve a pessoa falar: ah, mas você vai fazer radioterapia no crânio dessa pessoa, mas e depois? Como é que vai ficar a parte cognitiva dela, né? Então, depende de que tumor que a gente está falando. Se o tumor que a gente está falando e esse paciente já tem um monte de metástase, a sobrevida dele talvez seja no máximo 6 meses. Então, nós temos que acudir o agora, né? Agora, se a gente está falando de uma paciente que tem potencial em ficar curada, de viver mais 10 anos, aí então nós vamos ponderar mais questões nessa decisão, né? O quão efetivo é esse tratamento? Querendo dizer se vale a pena experienciar os efeitos colaterais do tratamento e será que isso daí vai dar resposta? Quer dizer, não só em termos de controle de tumor, mas é isso que está dando sintoma ou que está atrapalhando a qualidade de vida desse idoso, né? Será que ele vai aguentar os efeitos colaterais? Será, isso é uma coisa importante no idoso que a gente não pensa muito, mas será que vai privar ele, né? O quanto isso vai interferir na autonomia desse paciente, né? Se é um tratamento que tem como objetivo curar ou só controlar a doença, né? E um outro cenário aí que abre, nossa, um universo ali de conversa, né? Que é esse contexto social, logístico, de suporte que permita o paciente fazer o tratamento, né? Quer dizer, se o indivíduo mora sozinho, só tem uma vizinha que ajuda, não dá para arrumar um tratamento para o velhinho que ele tem que vir 20 vezes por mês dentro do hospital. Ele desiste, né? Ou cai ali no meio e acaba internado por outras questões. Então, assim, entender que quem é esse indivíduo, né? Que tem várias doenças dele que estão coexistindo junto, né? Que a tolerância aos medicamentos, ao tratamento, ela vai ser muito variável, e aí poder tentar predizer isso é um cenário de pesquisa importante, né? E a gente entender que, além dele viver mais, é importante que ele viva com qualidade. Então, querendo dizer, para uma pessoa de 90 anos, é importante, claro, você perguntar, a senhora quer viver mais? Quero, mas com qualidade, né? E não viver mais 2 anos só internada, só sendo furada, fazendo exame e tomando remédio. Então, a grande pergunta ali desse contexto é o quanto a gente consegue entender qual é a idade biológica daquele indivíduo que a gente tem só a idade cronológica. Então, mostrando essa senhorinha, uma senhorinha de 95 anos, maravilhosa, plena, lá tomando vinho, e essa é uma senhora de 75 anos, que já teve 2 AVCs, que por conta do AVC ficou ali com déficits motores importantes. Então, querendo dizer o quanto que o universo biológico que separa, né, essa paciente dessa daqui. Hoje em dia, assim, como que o oncologista faz isso? Ele vê a história, vê o exame físico, tem esses índices ali de performance, né, de status, que é uma coisa bem grosseira e uma análise subjetiva. Esse performance status é grosseiro no sentido, por exemplo, eu vou dizer que a pessoa tem um Karnofsky de 70. Ele cuida de si mesmo, mas não é capaz de trabalhar. Mas aí, por exemplo, se uma pessoa, igual aquela velhinha que a gente mostrou, que estava na cadeira de rodas, mas ela não está na cadeira de rodas por conta do câncer, ela está na cadeira de rodas porque ela teve um AVC, né? Então, é uma paciente que vai precisar de assistência ali considerável. Você não vai conseguir ali, ela não consegue cuidar de si mesmo, dependendo do trabalho, pode ser que ela consiga fazer alguma atividade, cozinhar ali na cadeira, né? Então, assim, mostrando que vai depender muito como é que a gente vai interpretar, né? Se aquela limitação tem a ver com o câncer, não tem a ver com o câncer, se eu vou contabilizar ela na hora de pôr nessa escala,
né? E diante de tudo que a gente estava comentando, a gente vê que é muito grosseira essa escala, né? Então, a gente vê que ela não, assim, ela traz muito pouca informação, né? E mesmo esse Karnofsky ou o ECOG, eles não são validados para esse paciente idoso que tem sequelas de outras doenças, né? Então, o que o geriatra costuma fazer? É aquela avaliação geriátrica ampla, quer dizer, é uma consulta onde são aplicados vários instrumentos validados, assim, internacionalmente, que vão tentar trazer para a gente um entendimento qual é, assim, a função daquele paciente, ou seja, se ele consegue ter atividades de autocuidado, se ele consegue ter atividades instrumentais, quer dizer, o grau de autonomia. Ele consegue fazer compra, ele consegue atender telefone, ele consegue lidar com dinheiro, né? As comorbidades, então, não só o número, mas a gravidade das comorbidades. Se aquele idoso tem síndromes geriátricas, então, depressão, queda, osteoporose, sarcopenia, demência, né? Como é a condição socioeconômica, nutricional, de medicações que esse paciente toma, né? E todos esses contextos que são avaliados, né? Eles foram tentando se aplicar, então, encontrar formas de trazer, através desses instrumentos, uma definição ali para auxiliar a gente na tomada de decisão quanto ao tratamento oncológico, né? Então, todos esses questionários, esses instrumentos, trazem para a gente uma ideia das deficiências, das incapacidades, das desvantagens desse idoso, sendo muito importante esse ponto da fragilidade, né? Então, a fragilidade é uma síndrome mesmo, aonde a gente vê que é o encontro, então, de várias disfunções endócrina, imunológica, muscular, de susceptibilidade ali a complicações próprias do idoso. Então, existem instrumentos para a gente dizer se esse paciente é frágil, pré-frágil ou não é frágil, né? Então, da gente tentar conciliar todas essas informações no contexto do paciente com câncer, né? Para que a gente entenda que se esse indivíduo, o câncer, ele sem tratamento vai piorar a vida desse paciente, aí eu vou querer saber se ele é frágil ou não, né? Se ele for frágil, a gente só vai controlar sintomas, né? Mas se ele não for frágil, aí nós vamos considerar avaliar, então, qual é o impacto, o risco, o benefício, as complicações desse tratamento específico para esse paciente. Agora, se o câncer sem tratamento não piora a sobrevida, então, por exemplo, paciente com 90 anos de idade fez um diagnóstico de um tumor de próstata pequeno, que está lá concentrado só num cantinho ali da próstata, localizado, não invade outra estrutura nenhuma, a célula ali é bem diferenciada, quer dizer, a chance dele morrer desse câncer de próstata é daqui 10, 15 anos, né? Então, provavelmente, é um tumor que não vai interferir com a qualidade de vida dele nos próximos anos de vida que ele tiver, né? E aí, então, muitas vezes a gente vai optar simplesmente por acompanhar e observar. Mas a gente vê que para tomar essa decisão, né, se trata de fato, se tenta controlar sintoma, se observa, a gente precisa de respostas aonde a gente consiga entender quem que é o doente, se ele pode receber o tratamento como a gente faria num indivíduo não idoso, se ele até consegue receber o tratamento, mas nós vamos ter que fazer adequações, então, encurtar ou ampliar o número de sessões de radioterapia, diminuir dose das medicações, né? Ou se é um paciente que não deve ser tratado, porque
se a gente insistir nesse tratamento, o risco maior é dele morrer de complicações do tratamento, né? Um exemplo que eu sempre falo é de uma idosa que tratou um câncer de cólon e que ela tinha indicação de fazer quimioterapia para a doença não voltar, né? Mas que, assim, acabou tendo um desencontro ali, a paciente teve uma diarreia por vários dias, muito importante. A conclusão é que o tumor não voltou mais, a paciente acabou ficando com uma insuficiência renal por conta dessa complicação e dependente de diálise, né? Então, assim, não sei, a gente se questiona. Depois que acontece, aí é fácil a gente dizer, olha, não devia ter tratado. A questão é a gente conseguir predizer isso antes, né? E aí eu já estou concluindo, né? O ambulatório de oncogeriatria começou em 2013, então é a oncologia clínica, a geriatria e um grupo multiprofissional, tanto do serviço de oncologia, então fisioterapeuta, nutricionista, terapia ocupacional, mas também um grupo de pós-graduandos, tanto da faculdade quanto do programa do Hemocentro, que são considerados, então, pelo próprio sistema HC, paciente com mais de 60 anos e que faz o caso novo em oncologia, ele vai automaticamente abrir um instrumento chamado G8, aonde, conforme a pontuação nesse questionário, vai ser sugerido ali que o paciente seja encaminhado à oncologia geriátrica. O objetivo é a gente aplicar essas escalas, tentar dar um parecer desse ambulatório no sentido de que a gente sugere que o paciente seja tratado, que ele seja tratado com, por exemplo, ajustes do esquema, ou que o risco de toxicidade é muito alto e provavelmente o paciente não vai tolerar. Em cima disso, tem várias possibilidades ali de pesquisa, tanto com esses instrumentos, mas também na integração ali de pesquisa clínica e de laboratório, né? Nos últimos 4 anos, mas esse ambulatório vem lá desde 2013, a gente teve mais de 400 casos novos, né? Então, aí tem um perfil grande desses pacientes. Vários trabalhos foram surgindo em cima dessa atividade de assistência. O último ali, mais recente, foi a tese de doutorado da Olga, né? É uma geriatra. Eu não fui orientadora, eu fui co-orientadora da tese, mas que os resultados, então, ela testou a mirtazapina e o megestrol no controle de anorexia e caquexia em paciente com câncer, em cuidados paliativos, e ela ganhou o prêmio do Congresso Brasileiro de Onco do ano passado e o prêmio também do Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos, apresentando os resultados dela, né? Várias outras possibilidades, então, apresentação assim em congresso internacional de fragilidade e sarcopenia, então, aonde a gente está vendo o potencial de entender isso, tanto avaliando força com dinamômetro, força com instrumentos que medem ali o quanto a pessoa fica de pé, o quanto ela está andando. Outros trabalhos que a gente tem em parceria com a fisioterapia, com a nutrição, uma parte do projeto grande do professor Leandro Colli, que é o Clara Trial, né, onde ele faz essa parte de análise somática e germinativa de pacientes com câncer de rim. Os pacientes idosos, eles são assim avaliados pelo ambulatório de oncogeriatria. Então, trazendo aí um outro nicho importante, né, que a gente está em parceria fazendo, desse trial clínico. Vários alunos de iniciação científica ali que ganharam premiações, o projeto custeado com bolsa pela FAPESP. Então, teve vários trabalhos de iniciação, não todos, mas vários desses alunos de mestrado ali que já acabaram, alguns de doutorado, envolvendo oncogeriatria, envolvendo o paciente idoso e cuidados paliativos, tentando envolver biomarcadores que estão relacionados a essa resposta. Muito obrigada.